Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós estudaremos a lição número 12 da nossa revista Igreja Inesquecível, exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita pelo pastor Marcos André e editada pela editora OBPC. A lição número 12 tem por título A Boa Convivência entre os Irmãos. O nosso texto áureo está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Quem tem a revista aí, tem a parte B do versículo 13. Na sua tela tem o versículo todo. E eu faço a leitura na minha Bíblia, lendo também o 12, porque um está ligado ao outro. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Nós Te louvamos, Senhor Jeová, por quem Tu és, pelos Teus atributos eternos, pelas obras maravilhosas das Tuas mãos. Rendemos graças a Ti pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Teu Santo Espírito em cada um de nós. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos da Tua santa palavra e da Tua sã doutrina. Dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento. Ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito, para que possamos aprender e, aprendendo, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, de forma que tenhamos vida agradável diante de Ti. Seja conosco, Senhor, nós Te pedimos, e em tudo agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, nós estamos chegando na penúltima lição. Em verdade, esta aula seria na semana passada, mas nós tivemos problemas técnicos, de maneira que estudamos ela nesta oportunidade. Graças a Deus por isso. E o estudo tem sido valioso dessa lição, dessa revista, que traz uma exposição minuciosa da carta aos Tessalonicenses. Uma carta que tem como mensagem a volta de Cristo. Vejam que ao longo desse trimestre nós estudamos essa carta nos pormenores, não é? E foi muito edificante, foi enriquecedor para todos nós. Está chegando aí uma nova revista, mas nós ainda teremos esta lição e a próxima, de encerramento, com este tema da exposição da primeira carta aos Tessalonicenses. Algo realmente muito precioso, e nós agradecemos a Deus pela vida do autor, do pastor que escreveu esta revista, essas lições maravilhosas, e pela oportunidade que nós tivemos de estudar um tema tão atual. A nova revista já está no prelo, já está na editora, e será lançada no domingo, num workshop de ensino bíblico que acontecerá na Igreja Sede de Jundiaí. Vem para apresentar a revista o nosso pastor Walter Bastos, que é o presidente da Junta Nacional de Educação Cristã das Igrejas O Brasil para Cristo. Lá no site da obpcjundiaí.com.br tem informações, tá? Se você inclusive quiser comparecer, tem lá o acesso para a ficha de inscrição, está quase no limite das vagas, mas se você quiser, acesse o site. A revista, tanto essa quanto a próxima, que tem por título Os Céus de Deus, você poderá encontrar na editora OBPC, pelo site mesmo da obpcjundiaí.com.br, tem lá um link da editora OBPC, que tem materiais de altíssima qualidade, não somente gráfica,
mas principalmente doutrinária e teológica. Você vai gostar, dá uma entradinha lá que você vai gostar do que tem lá. Eu quero agradecer a Deus que tem nos sustentado até aqui, aos nossos pastores que têm nos abençoado, têm orado por nós, ao Klinger, que é o líder, ministro líder do grupo de louvor, e tem nos auxiliado de forma decisiva, né, na parte tecnológica da escola bíblica, proporcionando que nós possamos chegar até vocês com o ensino. A revista tem por objetivo da lição expor algumas estratégias extremamente eficazes para a boa interação entre os irmãos em Cristo. A introdução na revista diz assim: Deus projetou a igreja para ser um ambiente de cuidado mútuo, despertamento contínuo e amadurecimento progressivo. Mas o simples fato de um grupo de pessoas se reunirem com regularidade sob a liderança de um pastor não significa que esses objetivos serão atingidos automaticamente. Em especial porque a convivência entre pessoas que estão no mesmo processo de crescimento espiritual nunca é fácil. Há uma postura que se espera daqueles que desejam que o contexto eclesiástico em que estão inseridos cumpra o propósito idealizado por Deus. Há uma contribuição que cada membro do corpo precisa dar. Nesta introdução deste capítulo, dessa porção, né, deste capítulo, no comentário de Frank Boyd, da CPAD, ele diz assim: segue agora, nos versículos 12 a 22, uma série de exortações concisas, sucedendo-se uma a outra de forma rápida e com ênfases distintas. Embora os irmãos divinamente colocados em posição de liderança não tenham aqui seus títulos mencionados, quer fossem os anciãos, que seriam os presbíteros, ou os bispos, né, que seriam os pastores, encontramos alguma indicação de suas funções nessas expressões: os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor, os que vos admoestam. Tais líderes devem ser respeitados, estimados e receber a mais estreita cooperação, a fim de que reine a paz no meio da Assembleia. O autor faz uma entrada pela exposição número 1, apreço pela liderança. E aqui ele usa os versículos que nós lemos na introdução, o 12 e o 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. O pastor MacDonald, que eu gosto muito, né, do comentário dele, que é bastante conciso, né, não tem muitas delongas, né, ele diz assim nesse versículo 12: é possível que os anciãos da igreja de Tessalônica tenham repreendido os membros da congregação por terem deixado de trabalhar, querendo viver das esmolas dos outros. Nós vimos, né, na aula anterior a respeito disso. Eles esperavam a Jesus a qualquer momento e por isso deixaram suas obrigações de lado. Né? E Paulo foi e os exortou, chamou a atenção deles, dizendo: não, vocês têm que cumprir, né, os seus compromissos e aguardar a vinda do Senhor. Então é possível que os anciãos lá, os presbíteros, né, os pastores da igreja de Tessalônica, tenham repreendido esses membros da congregação. É certo que os preguiçosos não ficaram contentes. Pode ser esse o motivo da exortação aos líderes e liderados. Quando exorta os santos a acatar com apreço os que trabalham entre eles, Paulo tem em vista o respeito e a obediência para com os guias espirituais. Isso é evidente na frase: os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Os anciãos são subpastores das ovelhas de Deus. Sua responsabilidade é ensinar, governar e admoestar. Esse é um dos muitos versículos do Novo Testamento que comprovam não haver nas igrejas apostólicas o governo de um homem só. Em cada congregação havia um grupo de anciãos pastoreando o rebanho local. Na igreja de Tessalônica não havia apenas um presidente ou um pastor, né, um ministro, como hoje entendemos, sobre o qual recaísse responsabilidade exclusiva. A presidência estava nas mãos de uma
pluralidade de homens, tá? Um grupo. No entanto, ele chama a atenção aqui, a ausência de governo por um só homem não justifica o governo por qualquer homem. Isso é interessante, né? A Assembleia não deve ser uma democracia, não era uma democracia, tá? Era uma teocracia, o governo de Deus, tá? E esse governo indicado por aqueles que tinham as qualificações que Deus mesmo deu, tá? É isso que ele quer dizer aqui nessa parte, na introdução a respeito da liderança. Ele subdivide em três grupos, né? Quem são eles? Deus usa pessoas no aconselhamento e qual é a base desse apreço? Na revista, o autor diz assim: Paulo orientou os tessalonicenses a demonstrarem o devido respeito e consideração, primeiramente por aqueles que se esforçavam no trabalho entre eles. No original, o termo destacado refere-se tanto ao trabalho corporal quanto ao mental. Paulo tinha em mente pessoas que não mediam esforços para ver a obra de Deus avançar. Gente que não enxergava o ministério como um posto de privilégios, mas uma plataforma de serviço. A igreja também deveria valorizar aqueles que lideravam no Senhor. O termo grego traz consigo a ideia de presidir, liderar, dirigir, mas também inclui o conceito de proteger, cuidar e assistir. O texto aponta para pessoas que ocupavam posição de autoridade dentro da igreja, mas que a exerciam visando o bem-estar do rebanho, pessoas que tinham poder de decisão, mas que viviam em completa sujeição ao Senhor. Deus usa pessoas no aconselhamento. Além disso, deveriam ser objeto de apreço da igreja os que estivessem envolvidos no aconselhamento do povo. Esses irmãos tinham sempre uma palavra de despertamento àqueles que estavam se desviando e traziam para perto de si quem começasse a dar indício de esfriamento espiritual. Essas três qualificações tomadas juntas descrevem as atividades daqueles a quem o Senhor confiou o cuidado de uma igreja local, que são responsáveis por seu bem-estar, que dirigem a sua atividade e, portanto, têm autoridade para falar uma palavra de advertência às ovelhas que carecem dela. Qual é a base desse apreço? A mais alta estima demonstrada pela igreja deveria ser com amor, e não com má vontade ou por mera conveniência. Os líderes precisariam ser vistos como um presente inestimável de Deus para o rebanho. Entretanto, a base deste apreço não estava na posição que essas pessoas ocupavam, mas naquilo que elas realizavam. Não era uma questão de mero prestígio pessoal, pois é o trabalho que faz grande o homem. Sua insígnia de honra é o serviço que realiza. Infelizmente, devido à falta de identificação pessoal, muitos cristãos acabam menosprezando determinados indivíduos, a despeito, apesar do belo trabalho que realizam no ministério. Isso acontece porque esses irmãos ainda não aprenderam a honrar quem é dedicado e comprometido com a obra do Senhor, mesmo não tendo simpatia pela pessoa por sua visão ministerial. O princípio da honra deve, portanto, estar acima de nossas preferências e opiniões particulares. Isso é importante. Nós precisamos ter isso em mente na igreja. Nem sempre a visão de quem está no comando é a nossa visão. Isso acontece com frequência. Aliás, eu creio que nem só na igreja, em todas as organizações, no trabalho, na escola, isso acontece. Mas nós temos que entender, como nós lemos aqui, que os líderes precisam ser vistos como uma bênção de Deus para o rebanho. O próprio Senhor é que levanta e constitui. São perfeitos? Não, ninguém é perfeito, não é? Todos nós temos as nossas carências, as nossas deficiências. Mas é isso que o autor da revista está dizendo aqui. O princípio da honra deve estar acima de nossas preferências e opiniões pessoais. Nós devemos honrar aos líderes, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, aos líderes de departamento. Nós precisamos honrá-los, lembrando que eles estão ali constituídos pelo querer de Deus, este sim o dono da obra, este sim o soberano. Então, isso é importante. Nesse sentido, se todos nós fizermos assim, já começa por aí o caminho da paz com todos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, sempre haverá os que
não é a minha visão, não é a minha preferência, então eu vou criar contenda, eu vou fazer fofoca, eu vou criar panelinha, eu vou fazer grupo, e isso traz prejuízo para a obra. E a obra não é do pastor, não é do líder. A obra é de Jesus Cristo. É a Ele quem você está afrontando, na verdade. Nós precisamos ter maturidade a respeito desse assunto. No segundo ponto, na segunda exposição, ele vem dizendo sobre o esforço pela preservação da paz, usando o versículo 13 ainda. Na revista ele usa o final, né? E nós temos na tela todo o versículo, né? Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Uma das maiores responsabilidades de um pastor é ser um guardião da paz em meio ao rebanho. Sendo assim, não existe melhor maneira de se honrar um líder do que não alimentando qualquer espécie de contenda e dissensão. Essa era uma diretriz geral, visando pessoas que estavam fora de harmonia com a liderança, no sentido de respeitar os líderes e evitar disputas internas. Caso contrário, a desarmonia e a murmuração tomariam conta da igreja. Quantas vezes nós já não vimos isso, não é? Quantas vezes nós já não vimos isso? Essa questão de murmuração que vai gerando uma desarmonia e vai tirando a paz e muitas vezes afasta até a ação do Espírito Santo no meio da congregação, por causa desse tipo de atitude. Ele traz um subtítulo, líderes e liderados. Mas ainda que o texto também se aplique ao relacionamento entre líderes e liderados, suas implicações dizem respeito a todas as interações travadas dentro do contexto eclesiástico. Não que tenhamos a responsabilidade de construir a unidade, pois ela é gerada pelo Espírito. Foi-nos ordenado simplesmente que a conservássemos com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. É assim que está escrito lá em Efésios 4. Tá? A unidade não precisa ser criada, ela precisa ser protegida pelo vínculo da paz. Tá? Então, isso é importante também. Você não precisa criar a unidade, porque a unidade já é pelo Espírito. Um só Espírito, um só Deus, não é? Nós precisamos preservar a paz. Precisamos preservar a paz através de atitudes maduras, de respeito e de honra aos líderes e uns pelos outros. MacDonald, quando comenta o versículo 13, ele diz assim: os anciãos são representantes do Senhor. Acabei de dizer, né? Os pastores, os líderes. Seu trabalho é o trabalho, então, do Senhor. Por isso devem desfrutar de respeito e amor. Não é por acaso a exortação, vivei em paz uns com os outros. O problema número 1 entre os crentes de toda parte é o relacionamento de uns com os outros. Existe em todos os crentes carne bastante para dividir e destruir qualquer igreja local. Olha que forte, né, o comentário dele. Tá? Há carne bastante em cada crente para dividir e destruir qualquer igreja local. Olha o prejuízo. Eu disse agora há pouco, né? A afronta não é ao pastor, viu? Você que está pensando ou está fazendo isso de fazer panelinha, de criar contenda, de criticar em tudo, de torcer para dar errado, a afronta é a Jesus Cristo, não é ao pastor. Existe em todos os crentes carne bastante, já disse, somente quando estamos sob o poder do Espírito Santo é que podemos produzir o amor, o quebrantamento, a paciência, a bondade, a ternura e o perdão, que são indispensáveis para termos paz. A ameaça à paz sobre a qual Paulo está alertando é a formação de grupos que seguem líderes humanos. É a tal da panelinha, né? É a tal da disputa de poder para ver quem aparece mais. Isso tem, infelizmente tem. Como eu disse, em todas as organizações que tem gente, tem isso, né? E a igreja não está isenta disso não. Prosseguindo, nós chegamos já no terceiro setor da lição, terceira parte, o cuidado mútuo entre os membros do corpo. Aqui ele vai usar os versículos 14 e 15, que dizem assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. O comentarista
não da revista, mas o comentarista aqui, fala assim, ó: esse versículo parece dirigido aos líderes espirituais da congregação, pois ensina como tratar com irmãos problemáticos. E aí ele vai tratar dessa subdivisão. Eu já vou passar o comentário e depois a gente passa na revista. Ele diz, olha, que admoesteis os insubmissos. Aqui nós vamos ler na revista que ele vai chamar de ocioso. Né? O MacDonald chama de insubmisso e o Boyd, ele já chama um pouquinho mais desordeiro. Tá? Então a revista aqui ela é mais soft, né? Chama de os ociosos. Tá? É light, né? O MacDonald chama de insubmisso e já o Frank Boyd chama de desordeiro. Então, olha, que admoesteis os insubmissos, a saber, os que se recusam a agir em concordância com todos os outros crentes. Antes, insistem em perturbar a paz da igreja com um comportamento irresponsável. Nesse caso, os insubmissos são os que se recusam a trabalhar. São os mesmos citados lá em 2 Tessalonicenses 3, 6, 12. Que andavam desordenadamente, não trabalhando e intrometendo-se na vida alheia. Tá? Consoleis os desanimados, são os que necessitam de exortação para superar suas dificuldades e continuarem fiéis a Cristo. Ampareis os fracos, quer dizer, ajudar os que são espiritual, moral e fisicamente fracos. A ideia principal é amparar espiritual e moralmente os fracos na fé, porém não devemos negar ajuda material também. Sejais longânimos, tudo isso, né, nesse versículo 14, tá? Estou falando do 14 ainda. Longânimos significa demonstrar a graça da tolerância para com os que nos irritam e provocam. Esse é difícil, né? Mas nós precisamos porque é o que a palavra nos manda fazer. Voltando para a revista, para Paulo, a igreja inteira deveria estar envolvida no cuidado mútuo e não apenas o grupo restrito de líderes. E cada grupo existente em meio ao rebanho precisaria ser tratado de acordo com as suas necessidades peculiares. Aí ele vem então falando dos grupos. Os ociosos, né? No texto dessa versão está como ocioso mesmo. Antes de tudo, os ociosos deveriam ser advertidos. A expressão original designa aqueles que estão sem ordem, que vivem desordenadamente e andam fora do alinhamento. Esse termo era usado para se referir aos soldados que não se mantinham na devida formação, mas insistiam em marchar a seu próprio modo. Já perceberam como fica estranho, né? Você vê um desfile, a tropa ali andando e alguém marchar fora do alinhamento? Já perceberam que na hora chama a atenção, que aquilo causa um rebuliço ali? É a mesma coisa, essa expressão que o pastor está usando aqui e que Paulo usa quando escreve essa carta aos Tessalonicenses. Nesse contexto, Paulo possivelmente tinha em mente pessoas que se recusavam a trabalhar para se manter como as demais. Aí então a gente puxa aqui o Frank Boyd. Ele diz assim, né, quanto a esse grupo: a palavra desordeiros, que vem do grego, é um termo aplicado ao soldado que não se mantinha firme na sua fileira. Por inferência, então entendemos que o crente que abandona o seu lugar, sua fileira ou posição, que larga o caminho reto, seguindo rotas irregulares e incertas, é desordeiro e rebelde. Estritamente falando, essa palavra aplica-se à pessoa que não quer trabalhar ou que vive na dissolução, e no sentido mais amplo a qualquer pessoa que de um modo ou de outro viola a ordem, como os ébrios, os malfeitores, os avarentos, além dos ociosos e preguiçosos. Então, Boyd vai um pouquinho além. Independente do caso específico, sempre existem pessoas na igreja que não conseguem manter sua posição e que, pela ausência de uma solidez espiritual, comportam-se de modo desordeiro, insubmisso e irresponsável. Segundo o apóstolo, indivíduos que vivem desalinhados do restante do rebanho precisam ser prontamente admoestados. Por quê? É preciso ter ordem, é preciso ter unidade, preservar a unidade, como nós dissemos agora há pouco, não é? A unidade já vem pelo Espírito Santo, nós precisamos preservar a unidade pelo vínculo da paz. E esses desordeiros, esses ociosos, vão acabar causando um tumulto na igreja, prejudicando o desenvolvimento dos demais. Depois, ele vem pelo grupo dos desanimados.
Os desanimados, por sua vez, deveriam ser confortados. A tradução literal da palavra é de alma pequena, os tímidos. São os desistentes da família da fé, que sempre veem o lado negativo de tudo, e quando as coisas ficam difíceis, logo decidem jogar tudo para o alto. Boyd vai descrever eles assim, ó. A instrução consoleis os de pouco ânimo pode ser melhor expressa como encorajeis os de pouca disposição. Aqui podemos incluir os irmãos que estavam enlutados, os abatidos por causa de perseguição, ou ainda os que vivem vendo, né, olhando os demais e comparando a si próprios, né? Então, os que ficam medindo, né, as pessoas e, no mais das vezes, são inferiorizados, se sentem inferiores. Então, aí vem o desânimo. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos fazer o quê? Confortá-los. Precisamos animá-los, né? Precisamos dar força a eles. Aqui, na revista, de quantos não andam semelhantemente se arrastando pelos corredores dos templos? Pessoas que foram abatidas pelas adversidades da vida e perderam a coragem. Gente que precisa ser encorajada, porque sozinha não conseguirá recobrar o ânimo e o vigor espiritual. Depois, o grupo dos fracos. Além disso, os fracos precisavam ser auxiliados. Paulo referia-se a pessoas moralmente fracas e espiritualmente doentes. Essa condição normalmente se manifesta na falta de forças para resistir às tentações. É quando o cristão se torna suscetível a investidas do inimigo, tornando-se assim um alvo fácil. Boyd fala a respeito da expressão sustenteis os fracos. É uma ordem para cuidar bem deles e não os desprezar. Aqui ele fala, é comum perder-se a paciência com os fracos, como gente que está sempre criando problemas sem nunca alcançar um resultado positivo. Mas Paulo está pensando nas pessoas fracas na fé e na consciência, que não progridem, e quais crianças facilmente se escandalizam. Nós precisamos ter realmente auxiliar esse pessoal para que eles caminhem juntamente, senão eles ficam para trás. E se vocês perceberem, se vocês assistirem algum especial, alguma coisa assim do mundo animal, vocês vão ver que os leões, né, os predadores, eles ficam cercando as manadas e caçando os fracos para abater. Tá? E a palavra diz, né, que o inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, não é? É a mesma coisa. Então, por isso nós precisamos auxiliar os mais fracos. Estamos fazendo uma parede em volta deles para que o inimigo não devore ele, para que o inimigo não abata o mais fraco do rebanho. Nós todos somos ovelhas, não é? Lamentavelmente, sempre haverá pessoas em meio ao rebanho que teremos que carregar, ainda que por um determinado tempo. Mas é justamente para amparar e sustentar cristãos fragilizados e vulneráveis que exercemos o nosso ministério. Entretanto, vale relembrar que dar uma atenção especial aos fracos, ociosos e desanimados é da responsabilidade de toda a igreja e certamente permanece sendo o que se espera de cada um de nós como parte do corpo. Todos os membros são responsáveis uns pelos outros. Aí é o que a gente vê, no mais das vezes, a pessoa fala, olha, aquele irmão lá não se acerta, né? Aquele irmão não vai também. Está toda hora, né, caindo, está toda hora. É problema do pastor. É problema do pastor. Não é, irmão. Não é. A Bíblia nos ensina que se uma parte do corpo fica enferma, todo o corpo sofre. Não é assim? E a igreja é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter maturidade para termos uma vida cristã digna de Jesus Cristo, não é? Continuando, ele vai aos de dentro e os de fora. Finalmente, os cristãos precisavam ser sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. O alerta paulino era que haveria pessoas que resistiriam a toda tentativa de ajuda, ou que agiriam com ingratidão, ou que continuariam recaindo nos mesmos erros. Seria necessária muita paciência e perseverança para ajudar pessoas quando ações solidárias parecessem ser de pouca utilidade ou até mal vistas. Tem gente que, se você for para ajudar, é capaz dela ficar com raiva de você.
Então nós precisamos ser pacientes. Boyd diz assim: a ordem, sejais pacientes para com todos, significa que devemos ter paciência e suportar com longanimidade a todos, os desordeiros, os desanimados, os fracos, ou quem porventura estiver precisando. E quem não precisa de paciência, ele pergunta. Certa classe de gente precisa de um tratamento especial, mas todos precisam de paciência. Tá? Então, cada um tem o seu problema, mas para tratar de todos eles, nós precisamos ter paciência. Na verdade, continuando, voltando para a revista, o pastor diz o seguinte: na verdade, precisamos repensar o modo como temos conduzido o nosso ministério até aqui. Diante de uma retrospectiva pessoal, talvez sejamos levados a reconhecer que já desistimos de algumas pessoas cedo demais. Aqui não sei se é um desabafo do autor, não é? Mas ele fala numa retrospectiva pessoal, talvez sejamos levados a reconhecer que já desistimos de algumas pessoas cedo demais. Por quê? Por falta de paciência, por falta de empenho, por falta de desenvolvimento do ministério que nos é outorgado, que nos é confiado por Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos, então, exercer da forma como Paulo está dizendo aqui, para que a gente não abra mão, né, cedo demais de algumas pessoas. Ele faz uma nota aqui, um subsídio do professor, deixa eu ver o que ele diz. Nosso desafio está em servir as pessoas, atentando não apenas para aquilo que elas são, mas principalmente para o que poderão vir a ser, tendo em vista que o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Entretanto, poucos ambientes são tão difíceis para se praticar essa verdade quanto no ministério dentro da igreja. Tá? Realmente, não é? Nós precisamos atentar não para a pessoa como ela é, mas como ela poderá vir a ser. Né? Nós precisamos, de todas as formas, nos esforçar para que ela chegue até Jesus e que seja feita uma obra na vida dela. Nós também, muitos de nós, outrora, em outro tempo, ninguém dava nada para a gente, não é? E hoje nós estamos servindo ao Senhor. Pode ser assim também com aquela pessoa que a gente fala: puxa, esse aí não tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. O último tópico, o número 4, o desenvolvimento de uma cultura do perdão. Ele vai comentar o versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Deixa eu ver o que o pastor MacDonald faz nesse comentário. Ele diz assim: dirigindo-se agora aos cristãos em geral, Paulo proíbe qualquer pensamento de retribuição. A reação natural é pagar o mal com o mal quando somos atacados, é nos vingar. O cristão, porém, deve manter uma comunhão tão estreita com o Senhor Jesus a ponto de poder reagir de maneira sobrenatural. Em outras palavras, havia de demonstrar amor e ternura tanto aos crentes quanto aos descrentes. Então vejam que é sobrenatural. Não querer dar o troco, não querer se vingar, mas nós temos o sobrenatural em nós. Devemos nos encher do Espírito Santo. E aí sim, nós teremos condição de perdoar verdadeiramente. Ele subdivide em responsabilidade mútua e bondade. Paulo afirmou que uma nova cultura precisaria ser estabelecida na igreja de Tessalônica, onde ninguém retribuiria o mal com o mal. Na nota de rodapé de subsídio, ele diz assim: nesse contexto, cultura designa a maneira como fazemos as coisas por aqui. Uma verdade fundamental sobre a cultura de uma igreja, por exemplo, é que o que rotineiramente fazemos comunica, reforça e molda quem somos. Normalmente muito mais do que aquilo que ensinamos. Tá? Então, trocando em miúdos o que ele disse aqui, a prática influencia muito mais do que a teoria. Tá? E é essa cultura que deve ser desenvolvida na igreja. A prática do perdão e não apenas o discurso do perdão. Eu costumo dizer, eu costumo citar uma irmã, uma vez ela me disse, não a mim, disse a um grupo da igreja, falando: olha, fulano me fez tal coisa, me causou tal ofensa, mas eu tenho que perdoar, porque Deus manda perdoar, mas eu não esqueço.
Eu perdoo, mas eu tenho memória boa. Tá? E toda oportunidade falava isso. Então ela não esqueceu, ela realmente tinha memória muito boa, mas de fato ela não perdoou. Ficou bastante claro, né? Voltando à revista, o desafio não era apenas que cada membro se abstivesse de vinganças pessoais. Quando o texto afirma tenham cuidado, ele comunica que toda a membresia estava sendo responsabilizada pela conduta de cada indivíduo. Sendo assim, a totalidade do rebanho deveria estar comprometida a ajudar o seu irmão a não cair na tentação de responder a uma ofensa por meio do pagamento na mesma moeda. Verdadeiramente, retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem, isso é divino. Por isso nós falamos aqui, né, na revista um pouquinho antes, que é sobrenatural. Sobrenatural. Ele diz, perdoar não significa abdicarmos de nosso senso de justiça, e sim compreendermos que não cabe a nós a execução da vingança contra aqueles que nos feriram. Na verdade, o perdão não nos obriga a negar os fatos ou a chamar o errado de certo. Ele é apenas um reconhecimento de que a manifestação do juízo sobre toda sorte de impiedade é da competência estrita de Deus. Sendo assim, a vingança seria uma espécie de apropriação indevida daquilo que pertence somente ao Senhor executar. Aí ele cita Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Então é isso que ele está dizendo aqui. Depois passamos para o subtítulo ali, bondade. Boyd, quando vai falar a respeito dessa parte do versículo, ele diz assim, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, né? O versículo 15 a gente está falando, é um conselho paulino de extrema seriedade. Quando contemplamos a nós mesmos e a comunidade cristã de modo realístico, não idealizado, somos obrigados a confessar que muitas vezes surge a tentação de revidar, de dar o troco, de ajustar as contas, dar expressão aos nossos ressentimentos carnais. Mas tais medidas comuns ao homem natural não valem no sentido espiritual, porque pioram a situação. Então aí vem, seguir sempre o bem. O que urge, né, o que é urgente, e nada há melhor que isso, é um esforço autêntico de pagar o mal com o bem, o ódio com o amor e a provocação com a resposta branda. Tais opções conduzem sempre à vitória. Esta demonstração, né, esta ordem, relaciona-se diretamente com o versículo 22, que está um pouquinho mais para frente, né, quando ele vai falar, abstende-vos de toda a aparência do mal. O cristão amadurecido já aprendeu que não compete a ele vingar-se, mas sim ser sempre bondoso para com todos. Mesmo quando as pessoas insistem em praticar a injustiça contra si, ele persiste em procurar de modo diligente um meio de praticar o bem. Ele não o faz porque desconsidera o que as pessoas fizeram de errado, mas porque decidiu conceder às pessoas o mesmo tratamento que gostaria de receber delas. E ele cita aqui Mateus 7:12, que é o princípio da mutualidade, né? Mateus 7:12, o princípio da mutualidade. Vamos descobrir o que é. 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, você quer receber coisa boa? Dê coisa boa. Você quer ser bem tratado? Trate bem. É um princípio muito simples que Jesus Cristo nos ensinou. Chegamos à conclusão. Na revista, nem sempre a igreja é um lugar tão edificante quanto gostaríamos. Em alguns casos, esse ambiente que deveria ser de contínuo encorajamento pode se tornar extremamente desestimulante à jornada cristã de qualquer pessoa. Entretanto, ao invés de desistirmos de nossa igreja local, cada um de nós deve se responsabilizar pela preservação dela, de modo que o desrespeito à autoridade, a falta de cuidado uns com os outros e a prática da vingança não mais perturbe a unidade do espírito que propicia o bom andamento de qualquer rebanho. Que o Senhor nos ajude a sempre lutar pelo bem-estar da nossa comunidade, onde Ele nos semeou. Eu grifei, onde Ele nos semeou. Você sabe que não há coincidência na obra do Senhor. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Então, se você foi semeado ali pelo Senhor, se você está naquela igreja, é porque o Senhor te colocou ali. Dê bons frutos. Dê bons frutos. Porque o Senhor te semeou para que você dê bons frutos. Então,
ao invés, né, da gente desistir, ao invés de desanimar, de falar, olha, não vai para frente, eu falo, mas não acontece, eu falo, ora, irmão, ora e tenta ajudar e não perturbar. Tenta ajudar e não perturbar. Você vai ver que o ambiente vai melhorando, né? O ambiente vai melhorando e nós todos, hoje mesmo comentei com a minha esposa a respeito disso. Ela disse assim, mas a gente vai conversar com tal pessoa, a gente não tem intimidade, né? Não conhece e tal. Mas são crentes como nós somos. Nós temos o mesmo objetivo. Nós temos o mesmo objetivo de vida e o mesmo objetivo de eternidade. Nós temos um assunto, sempre. Todos nós, em qualquer parte do mundo, temos um assunto, né? Que é falar do amor de Deus. Então, nós devemos fazer isso na nossa igreja, onde estamos plantados, para que haja uma boa convivência entre os irmãos. Amém, meus irmãos? Que beleza de aula, né? Eu gostei muito. Espero que seja edificante para você, como é para a gente que, né, estuda e desenvolve para poder ministrar. Vamos orar? Senhor bendito, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, nós glorificamos o Teu santo nome, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, confessamos o Teu senhorio sobre nossas vidas e declaramos, somente Tu és Deus e não há outro além de Ti. O único digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. O Deus Criador de todas as coisas, as que vemos e as que não vemos, e que está assentado no seu alto e sublime trono, acima de tudo e acima de todos, de onde exerce todo o controle sobre todas as coisas. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso. E como o Teu amor excede a capacidade de nosso entendimento, porque por Ele enviaste a Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, e Tu, Senhor Jesus, vieste à terra. Mesmo sendo Deus, despiste da Tua glória, vieste em carne, como homem, andaste no nosso meio, conheces nossas estruturas, e Te entregaste voluntariamente nas mãos das Tuas criaturas, para servir como sacrifício único, perfeito, suficiente para a remissão dos nossos pecados. Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Morreste em nosso lugar, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário cobriu a multidão dos nossos pecados. Ressuscitaste, subiste aos céus, está à destra do Pai, intercedendo, advogando em nosso favor ainda hoje, de onde há de vir muito em breve. Nós cremos e esperamos para buscar a Tua igreja. Santo Espírito, doce Consolador, Espírito da verdade, Tu que habitas em cada um de nós Te agradecemos por Tua obra em nossas vidas, obra de regeneração, de transformação, de santificação, porque sem santidade ninguém verá a face do nosso Deus. Nós agradecemos pelos dons, pelas capacitações, pelo Teu enchimento, pelo Teu revestimento, porque Tu és quem nos dá o querer e o poder para efetuarmos tudo aquilo que Deus pede de cada um de nós, para resistirmos às investidas do inimigo. Tu és aquele que nos lembra os ensinamentos do Mestre e a maneira como devemos viver neste mundo mau e perverso, nesta geração ímpia, incrédula, idólatra, má, sem que nos desviemos do nosso caminho, mantendo os olhos no nosso alvo, lá no final da carreira. E o nosso alvo é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé.
Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela vida do meu irmão e da minha irmã, com os quais nos deste, Senhor, esta oportunidade de estudarmos mais um pouco da Tua Santa Palavra e da Tua Santa doutrina. Senhor, somos gratos por tudo, por Tua boa mão sobre nossas vidas. Dependemos unicamente de Ti, confiamos unicamente em Ti. Nos deleitamos na Tua presença, Senhor. Ah, Santo de Israel, nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, em nome de Jesus Cristo, te pedimos e rogamos, perdoa as nossas transgressões. Porque Tu és o Deus excelso, excelente, maravilhoso, glorioso, e nós somos pó da terra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Apresentamos, Senhor, diante de Ti, neste momento, nossos irmãos e irmãs que estão padecendo de enfermidade, Senhor. Visita neste momento, Senhor. Visita a ele e a ela nos hospitais, em casa, onde estiverem, Senhor. Toca para curar, para restaurar, para libertar, para operar milagres, Senhor, porque nós cremos que os Teus ouvidos estão atentos e que Tua mão está estendida para salvar, para curar, para operar no nosso meio. Apresentamos, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, pedindo a Ti, Senhor, que cuide de cada um deles, guarde, livre do mal, Senhor, livre do laço do passarinheiro, esforça as mãos da sabedoria, entendimento, discernimento, para que apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, segundo a Tua palavra santa e segundo a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, cuida da família deles, dá força física, vigor físico e vigor espiritual a cada um deles. Apresentamos também em oração as nossas autoridades. Senhor, dá sabedoria a esses homens e essas mulheres que estão no poder, porque assim Tu permitiste, Senhor. Não há autoridade que seja colocada em posição de autoridade se o Senhor não permitir. Por isso oramos por elas, Senhor, para que elas tenham verdadeiramente um coração pronto, Senhor, para atender as necessidades do povo, as necessidades do próximo. Move, Senhor, os corações dessas pessoas, dessas autoridades, em favor dos necessitados, em favor dos Teus servos e servas, Senhor. Ah, Deus eterno, Pai das luzes, Pai da eternidade, Senhor, nós rogamos a Ti, tem misericórdia do Teu povo, que esta nação, Senhor, seja sarada. Sim, meu Deus, que comece pelo Brasil o avivamento que antecede a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos, Senhor, que é uma nação idólatra, uma nação que precisa, Senhor, da Tua misericórdia. Por isso nós rogamos e intercedemos pela nossa nação. Senhor, seja conosco. Não se aparta, Senhor, a Tua presença do nosso meio. Fortalece-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Dá-nos força para continuar até o grande dia. Em tudo, Senhor, somos gratos a Ti. E as nossas petições, Senhor, nós apresentamos a Ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Turning over every stone. I close my eyes,
still I find no rest for a restless heart. All I've been chasing, putting my faith in, let it fade, let it break into pieces. Just give me Jesus, Jesus. Just give me Jesus. There's nothing I desire that can't be found in you. You're everything that I've ever needed. Just give me Jesus. Take all my pride, my dreams, my plans. This house I built on troubled sand. If I gained the world, it would never be, it could never be enough. Just give me Jesus. Just give me Jesus. There's nothing I desire that can't be found in you. You're everything that I've ever needed. Just give me Jesus. Oh, just give me Jesus. Oh, all of my searching, trying to be perfect, all the fears, all the lies I believed in, all I've been chasing, putting my faith in, let it fade, let it fall into pieces. And just give me Jesus. You are life, you are hope. Just give me Jesus. You are love, you are all that I want. There's nothing I desire that can't be found in you. You're everything that I've ever needed. Just give me Jesus. Just give me Jesus. There's nothing I desire that can't be found in you. You're everything that I've ever needed. Just give me Jesus. Oh, just give me Jesus.